Bem, pessoal, eu disse em outra aula que ia ensinar vocês a calcular os resistores para colocar num LED em uma determinada tensão que vocês quisessem usar. Então vamos lá. Esses cálculos foram desenvolvidos por um físico alemão chamado George Simon OHM. E como ele fez todos esses cálculos, foi dado ao nome dele, Lei de OHM, a esse tipo de cálculo. Para os cálculos de resistência, então tem aqui R1 OHM, R1K. 1K é igual a 1000 OHM. R1 mega, um resistor de 1 mega é igual a 1000K. Então, na lei de OHM diz o seguinte: R é igual a E dividido por I. O que isso quer dizer? Que o resistor, a resistência daquele circuito ali, é igual à tensão dividida pela corrente. Então, se você tem ali uma tensão aqui de 12 volts dividido por uma corrente de 3 amperes, você vai ter lá uma resistência de 4 ohms. Mas a questão que queremos chegar é como calcular um LED para colocar em uma determinada tensão. Então vamos lá. Aqui diz que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente. Qual é a tensão que o LED suporta? O LED suporta 3,4 volts, a maioria dos LEDs, mas tem outros LEDs mais sensíveis. Mas geralmente esses LEDs de alto brilho e coisa e tal, a tensão deles é esse aqui. O LED suporta 3,4 volts. Em que tensão você quer colocar o seu LED? Suponha que você quer colocar o seu LED em 12 volts. Então temos aqui 12 volts menos 3,4, que é do LED, menos 3,4. Nos restou ali 8,6 volts. Tá aí para a gente pegar esses volts e fazer igual caso, consumir eles aí com um resistor para não deixar torrar o nosso LED. Então essa aqui é a tensão que vamos ter que dividir pela corrente. Mas que corrente? A corrente consumida pelo LED. Então vamos lá. A corrente consumida por um LED é 20 mA. Então vai estar aqui, ó, 0,02. 20 mA é menos de meio amperes. É 1 mA para ser 1 ampere. Então aqui é 20 mA. Não chega a ser a meio ampere. É muito menos. Não chega a ser 30 mA, 20 mA. Então vamos lá. Então pegamos aqui 8,6 volts dividido por 0,02, que é igual a 430. Então teríamos que ter um resistor de 430 OHM. R seria 430 OHM, nem K nem mega, era OHM simples. Se a gente não achar esse resistor de 430, aproximamos para o mais perto.
435, 450, 500, esse mais próximo aí. Não podemos colocar um resistor tão alto, porque o LED não vai acender com seu brilho total. Bem, mas suponha que você queira colocar o seu resistor no carro ali para dar um destaque. Você tem vários resistores, ou você quer colocar o seu LED no carro ali. Então você tem vários LEDs lá e quer ligar na bateria do carro. Então faríamos esse cálculo como? Sabemos que o carro, a bateria do carro é 12 volts, mas com o carro em funcionamento vamos ter lá 13,8 volts regulado lá. Vai lá, tá? 13,8 volts vai apresentar lá no voltímetro. Se você colocar lá, se tiver reguladinho, vai ser isso aqui. Alguns chegam ali aos 14 mais ou menos. Isso nesses carros pequenos, porque nos caminhões vamos ter aí 24, 24,5 por aí. Mas falamos de carro pequeno. Então vamos ter aí 13,8. 13,8. E agora como fazer essa conta? A mesma coisa. Pegamos ali 3,4. 3, menos 3,4, que é a tensão lá suportada pelo nosso LED, é igual a 10,4. Vamos ter aqui 10,4 para dividir pela corrente suportada pelo LED, que aqui, ó, R resistor é igual a E dividido por I. E é a nossa tensão. Temos lá 10 volts, 10,4 volts. Dividido por I. I é a nossa corrente suportada pelo LED, que vai ser 20 mA. Dividido por 0,02, que é igual a 520. Vamos procurar um resistor que aproxime aqui de 520. Pode ser 530, 540, 550, 560 mais ou menos aí, já vai estar bom. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. Até aqui, estamos indo bem. Mas agora, estamos lidando aqui com a tensão contínua, que é a tensão de baterias. Sabendo que ela tem um lado positivo e um lado negativo. Olha um LEDzinho aqui, vamos supor que o LED aqui, olha aqui. Aqui está um LEDzinho. Um LED, essa perninha maior dele é positiva. Esse aqui eu já coloquei aqui um resistor. Nesse aqui eu coloquei um resistor, olha, um resistor de 60K, que é azul, preto, laranja. E aqui é dourado. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, sobre essas cores. Então aqui a tensão alternada de 220 volts. Repare que eu coloquei aqui um diodozinho. Para que esse diodo? Esse diodo é para a corrente reversa não torrar o LED. Eu posso botar aqui um resistor aqui de 100K, se eu não botar esse diodo. Eu coloco um resistor aqui de 100K e aí possa acontecer uma corrente reversa e vem torra o LED aqui. Mas se eu coloco um diodo, essa corrente reversa não vai conseguir entrar aqui, porque desse lado só vai entrar positivo e ele não vai voltar aqui para essa corrente reversa, não vai ter como sair uma corrente negativa aqui para fazer essa corrente reversa. Logo o LED vai estar fechado, só vai estar num sentido. Então por isso que a corrente alternada é sempre bom estar usando aqui um diodo. Naquele outro circuito que eu fiz, que eu mostrei para vocês, aquele diodo ali era para retificar um lado, um retificador de meia onda, ali já vai estar quebrando a tensão pela metade. Aquela tensão ali já vai estar ali 110 mais ou menos. Então por isso aqui o resistor de 60K. Mas voltamos aqui.
Era a mesma coisa aqui, olha. Suponhamos aí que temos aí uma tensão de 110. Tiramos os 3,4 volts aqui, menos 3,4 é igual a 106 e pouco, 106,6 dividido pela corrente, dividido por 0,02, que é igual a 5.330 ohm. Então 5.300 ohm ia ser aí a gente colocar no LED ali para não fritar nosso LED. Então aqui, toda vez que for usar um LED em corrente alternada, é bom que se faça um uso de um diodo para que você não venha a torrar o LED. Naquele outro circuito que eu fiz, vocês viram que eu coloquei dois resistores. Coloquei dois resistores de 45K, totalizando aí 90K, e coloquei mais o diodo, um N4007. O diodo é um diodozinho simples, porque esses diodozinhos pequenininhos vai aguentar essa média aí de meio ampere, por exemplo. O LED só vai buscar aqui, vai puxar uma corrente de 20 miliamperes. O diodo sozinho dá com folga, até para mais LEDs. Então vamos observar aqui as cores dos LEDs. Eu vou deixar esse link aqui do site aqui, olha, para você estar usando essa tabelazinha aqui, essa calculadora. Então suponha que vocês achem aí um determinado resistor em um circuito e vocês não sabem ali identificar qual a resistência daquele resistor. Então os resistores comuns, eles vão ter aqui 4 faixinhas, primeira, segunda, terceira, quarta. Os resistores de precisão, eles têm 5 faixinhas. Nesse aqui de 4 faixas, então temos aqui primeiro algarismo, segundo algarismo, multiplicador e tolerância. Essa última faixa aqui vai ser tolerância. Então quando está ali ouro, a tolerância é de mais ou menos 5%. Quer dizer, por exemplo, aqui nesse aqui de 10 ohms, quer dizer que ele pode ser 15 ou pode ser 5. Essa é a tolerância dele, de mais por menos. Vamos ter aqui uma tolerância prata. Colocamos ali a faixa aqui prata. Ele vai ter uma tolerância de 10. Se tem nada aqui na frente, a tolerância é de 20%. Mas vamos deixar aqui em ouro. Agora, eu disse que essa primeira faixa é algarismo, primeiro algarismo, segundo algarismo e multiplicador. Então temos aqui, olha, marrom, primeiro algarismo aqui 1, preto é o primeiro lá, ó, é 0. Então temos 10. 10 multiplicado por preto é 0, o marrom é 100, o vermelho é 1000 e assim por diante. Então se você chegar nessa calculadorazinha aqui, você achou o seu diodo, o seu resistor lá, você chega aqui, coloca as coresinhas certinho aqui, ele vai dar aqui a resistividade dele total aqui do resistor, a resistência completa dele aqui. Tem ainda uma outra tabelazinha de cores. Tá aqui, ó, preto. O preto, se ele vir na primeira, na segunda, na terceira faixa, ele vai ser o valor de 1. O marrom, se vir na primeira, na segunda, na terceira, eu digo na terceira quando tem de 5 faixas. De 4 faixas só tem primeira e segunda. Para primeiro algarismo, segundo algarismo e o terceiro é o multiplicador. Nesse caso aqui é primeiro, segundo, terceiro, o quarto é o multiplicador
e o quinto ali, a tolerância. Então temos nesse aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro, o quarto a tolerância. Primeiro algarismo, segundo algarismo, multiplicador e tolerância. Já nos LEDs, nos resistores de precisão, temos primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, multiplicador e tolerância. Então, se temos lá um resistor violeta, violeta e azul, vamos ter 7 multiplicado por 100.000. Lá, violeta, violeta e azul, 77 mega. Então essa seria a resistência desse resistor. Isso aqui é só uma base de cálculos. Então, para a gente saber mesmo como escolher o resistor para aquele circuito que a gente quer usar, nesse caso aqui que estamos falando de LED, vamos aprender isso aqui, olha, que eu estava falando agora, que a resistência é igual a tensão dividida pela corrente. E aí você vai achar o resistor certo para aquele LED que você quer usar. Mas não basta sair calculando assim para usar em qualquer circuito, porque o resistor ele tem também a potência dele. A potência desse resistor que vamos usar nos LEDs é esse resistor comum, de 1/4 de watts, já está de bom tamanho. Mas em determinados circuitos precisaremos calcular resistores de 1 watt, de 5, de 10 ou mais watts aí, a depender do circuito que estamos preparando. Mas sobre isso falaremos em uma outra aula. Essa aqui era só para a gente aprender a calcular os resistores para os LEDs. Então, se vocês gostaram da aula, dê OK aí na aula, compartilhe ela para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.